Hoje, nós não vamos começar Gênesis hoje. Eu nem conversei com a diretora sobre isso, mas nós vamos hoje fazer, ainda afirmar algumas coisas como introdução para a gente começar com Gênesis. Então, para a gente entender o que é o Pentateuco, o que é o Antigo Testamento. Então, hoje nós vamos estudar em cima disso, de trazer à luz para que a gente possa entender que palavra é essa, Pentateuco, para que a gente possa entender direito o que é o Antigo, algumas coisas, algumas regras que a gente usa para interpretar texto. Então, se você não tem um livro, eu também enxertei algumas coisas do John MacArthur, do livro Panorama Manual Bíblico. Então, eu enxertei, o Demetrio chegou agora, então vocês não vão mais dizer aquilo que vocês estavam dizendo, viu? Bem, e aí nós vamos trabalhar isso aí. A introdução do panorama bíblico e vamos trabalhar. O pessoal estava falando aqui, Demetrio, sobre caminhar, estavam me dando o maior apoio moral, viu? Depois eu te conto o que falaram aqui. Tá bom. E aí a gente vai trabalhar com essas definições desse panorama bíblico e dividindo a Bíblia para que a nossa compreensão seja melhor. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, abra aí seu microfone para não ficar só eu e a Lígia falando, né? E você também participe. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, pegue sua Bíblia, porque em algum momento aí eu reservei para que eu pedisse para que vocês lessem o texto bíblico aí. Então, fique atento, que eu vou falar, fulano, abre aí o texto em tal lugar, para a gente poder participar e não ficar aqui só um falando, só eu e a Lígia falando. Bem, nós vamos ter como pontapé inicial a palavra de Deus sendo a nossa lâmpada, como diz lá no livro dos Salmos. Se você não leu o Salmo 119, eu desafio você a ler essa semana o Salmo 119. Porque no Salmo 119, ele tem um hino de louvor à palavra de Deus. Do primeiro verso até o último, ele é um salmo extenso, mas é lindo demais. Talvez a gente até possa fazer uma série sobre o Salmo 119, que é extremamente edificante esse texto que fala sobre a palavra de Deus dentro do livro dos Salmos. E Jesus orando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo 119, 105, foi o primeiro verso que eu li, que eu consegui ler na Bíblia Sagrada. Eu me recordo disso, que quando eu ganhei uma Bíblia do pastor da minha igreja, ele fazia chamada oral para as crianças. Eu tinha em torno de 6, 7 anos. Até então, eu não sabia das minhas dificuldades em leitura, dislexia, essas coisas, e eu reprovei, né? E eu fiquei muito triste porque eu tinha reprovado a primeira série na época, e o primeiro ano primário. E aí ele foi visitar a nossa casa, e aí ele trouxe a Bíblia. E ele disse, abriu no Salmo 119, 105, e pediu para que eu lesse. E ele viu as dificuldades que eu tinha de leitura e viu que eu estava... Ele tinha perguntado se eu tinha passado de ano, eu fiquei com vergonha de dizer que tinha reprovado. E eu lembro dele ter dito para mim, usa essa Bíblia. Olha só, uma criança de 7 anos usar a Bíblia como uma forma de leitura, para você aprender a ler. E eu estou falando de uma Bíblia, de uma tradução que falava beneplácito, né? E realmente a Bíblia foi um livro que me ajudou na leitura, que me ajudou as primeiras palavras, eu aprendi a ler não no gibi, mas na palavra de Deus. A gente possa seguir o exemplo de Martinho Lutero, o reformador.
Lutero, ele usa essa frase, e, se não me engano, é no livro Escravo, né, do Lutero. Ele diz: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Lutero percebe que a palavra de Deus, ela precisa ser esse lugar onde a minha mente se torna cativa, onde os meus pensamentos, vontades e intenções, todos eles vão passar pelo crivo da palavra de Deus. O que é isso hoje? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que qualquer decisão que se toma sempre se deve consultar as Escrituras para achar nela a resposta para a vida. Agora, como estudar a Bíblia, né? Como a gente estuda a palavra de Deus? Nós vimos isso domingo passado, mas nós vamos ver agora com mais calma, porque foi no final da aula. Como estudar a Bíblia? Porque a gente não pode pegar a Bíblia como caixinha de promessa. Não faça isso, meu irmão. Não pegue a Bíblia como um livro que vai trazer palavras bonitas para você apenas postar nas suas redes sociais. A Bíblia precisa ser um livro na sua vida de tempo em que você vai ler e vai estudar. E aí, como a gente estuda a Bíblia? Primeiro, reserve um tempo para estudar. Eu não tenho tempo. Então a gente desiste, fecha tudo aqui e esquece. Se você diga essa história que não tem tempo, esquece. Porque você precisa entender que a Bíblia é prioridade na sua vida. Você precisa arranjar tempo. Isso depois da pandemia, antes eu dizia realmente é difícil para as pessoas. Não, não é. Você reserva tempo para as coisas que são importantes, não é? Então a Bíblia precisa estar dentro desse tempo. Ore. Não tem como você ler a Bíblia sem oração. Não dá para você ter uma conexão com as coisas espirituais se não passar pelo caminho da oração. Leia e releia. Um texto bíblico precisa ser lido e relido, e lido de novo, e lido de novo. Conheça o autor do livro, em que você possa estar entendendo quem escreveu, aonde foi escrito. Em alguns textos fala quem escreveu, outros não, e aí você precisa pesquisar. Outra coisa que é um problema nas Bíblias digitais hoje: faça anotações. Então, eu sou do tempo de que você tinha que detonar sua Bíblia. Eu estou dizendo detonar no bom sentido. Porque você pega a minha Bíblia e aí você vai ver que ela está sempre marcada, pintada, desenhada, tem seta para um lado, tem anotação do outro. E a Bíblia deve ser isso, para te ajudar na leitura. Isso pelo menos me ajuda. Por exemplo, eu dou aula e eu uso o slide porque isso me ajuda a lembrar. E aí eu ponho tudo em quadros assim, porque assim, dessa forma, a questão visual me ajuda muito na minha memorização. Faça a Bíblia sua autoridade. Você não pode achar que a Bíblia é um simples livro. A Bíblia precisa ter autoridade sobre a sua vida. Quando a Bíblia fala, você obedece. É como a Constituição. Acho interessante, hoje, nesses dias, falaram muito sobre Constituição, as pessoas pegando livros, os deputados e tal, pessoa da pública, porque a minha autoridade é a Constituição. Eu fiquei pensando, isso também é para nós como a Bíblia. A Bíblia é a nossa autoridade. Quando a gente fala que a nossa profissão de fé, nossa confissão batista, ela diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Quer dizer, ela é regra para a minha conduta religiosa e na minha prática diária. E uma coisa que a gente precisa aprender é ter grupos de
de estudo bíblico. Montar duplas, trios, em que você possa estudar livros com essa pessoa, pessoas em que você possa debater sobre os textos bíblicos. Isso ajuda muito, porque ajudou muito na minha vida. Agora, alguns princípios do estudo bíblico, para a gente chegar e começar a colocar o pezinho lá no primeiro livro da Bíblia. A gente precisa se habituar a tudo isso aí. Porque o que eu quero com isso aqui? Porque, por exemplo, semana que vem nós vamos começar Gênesis. E aí eu vou dar algumas coisas para você, principalmente quem não tem o livro, para não chegar aqui na aula sem nada. Então eu vou dar alguns pontos para que você pesquise e você possa vir nutrido de alguma informação, para que você não só receba, mas que você possa participar do estudo. Então, é importante isso aí. É importante você ter isso aqui, ó. Reservar tempo, conhecer o autor, quem escreveu, quando foi. E alguns princípios básicos do estudo bíblico. Procure a visão geral do plano de Deus. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender qual é o plano de Deus para a humanidade. Por que Deus escreveu a Bíblia? Para salvar. Então, a gente precisa entender que a Bíblia fala sobre a salvação da humanidade. Leia os versículos no contexto. Não leia textos bíblicos. É igual aquele clássico que você que passou comigo na classe de acolhimento sabe, de João, do Evangelho de João, que fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí o que o versículo fora de contexto faz? O versículo fora de contexto faz o seguinte: você dizer o diabo veio matar, roubar e destruir. Amém, igreja? E todo mundo, amém. Mas o texto não está falando, no seu contexto, sobre o diabo. Talvez o diabo até tenha essas ações, mas o texto não está falando do diabo que mata, rouba e destrói. Ele está falando do falso profeta. É uma coisa que distorce. Quer ver outro texto? Lá em Mateus 18, se não me falha a memória aí, me ajude, Anísia, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. O que a gente usa esse texto? A gente usa esse texto para aquele culto dia de chuva, que não vem ninguém, aí a gente está lá 2 ou 3, a gente diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar. Ou então, quando tem uma multidão, aí a gente está um templo cheio, a gente fala, imagine se Deus está com 2 ou 3, imagine quando tiver, aqui está as miríades celestiais. Enfim, a gente tem esses jargões, mas o texto não está falando de culto. O texto está falando, e aí eu desafio você a ler, ele está falando sobre disciplina, onde tiver 2 ou 3. Por quê? Aí a gente vai ler isso em Levítico, que fala que para você incriminar alguém, perdoar alguém, você precisava de 3 testemunhas. E aí Jesus está dizendo que onde tiver 2 ou 3 reunidos ali Deus se faz presente. Está falando sobre a disciplina da igreja. Pega um princípio de Hebreu, de Israel, como uma forma de disciplina para a igreja agora. Olha, do mesmo jeito que os hebreus faziam, continuem fazendo. Pegue 2 ou 3 testemunhas para você poder disciplinar o irmão. A princípio é isso. Então, são textos fora de contexto que podem causar alguns problemas. Como, por exemplo, Atos 2, que usa o fogo, as línguas que são distribuídas no cenáculo, elas são como se fosse fogo. O texto não diz que caiu um fogo na cabeça das pessoas. Diz que é algo que talvez reluzente, algo parecido, como se fosse. Então, precisamos tomar muito cuidado. Se a Bíblia não afirma, a gente não afirma. Compreender a mensagem completa da palavra de Deus. Irmão, não caia nesse engodo. O fulano prega, mas ele tem algumas coisinhas erradas. Então, não é palavra de Deus. Na palavra de Deus, não existe coisinhas erradas.
Quando alguém vai pregar, vai fazer um estudo, se ele acrescenta ou ele tira alguma coisa, o Apocalipse já diz. É maldição, é anátema. Então, se esses pregadores por aí que começam a pregar e daqui a pouco ele começa a pôr penduricários, como se a palavra de Deus fosse uma árvore de Natal e que você precisa dar uma enfeitada para ela ficar caracterizada, isso não é palavra de Deus. E o que é isso? É heresia. Não tem outra palavra para usar. E um cara que usa a Bíblia, ou que seja inocente, que muitos são inocentes porque não conhecem de Bíblia, de teologia, e outros são de propósito, ou você acha que não. Muitos são. Então, a grande maioria, por ignorância ou por própria maldade, usam a palavra de Deus, uma mensagem, não conhecendo a mensagem completa, falando qualquer bobagem. Eu estou sentindo aqui no meu coração que esse texto está querendo dizer sobre isso. Não, mas não é o que você está sentindo, é o que, de fato, a mensagem está dizendo. Descubra o sentido pretendido. Por que Naamã mergulha 7 vezes? Qual é o contexto daquilo? Porque o número 7 é o número da perfeição. É porque... procure saber o contexto. Leia a história toda. Quem era Naamã? E é para que Deus o movesse a fazer aquilo. Aprenda história e geograficamente. A gente precisa entender a história e precisamos aprender a geografia. O que mostra muito isso é, por exemplo, quando a gente estuda o livro de Ruth, que você pega o mapa e você percebe aquela movimentação, saiu de um lugar, vai para o outro. E muitas vezes você pode pegar um princípio ali do que o texto está querendo dizer, dizendo do lugar, isso pode te ajudar muito na sua compreensão. Preste atenção na linguagem figurada. Tomem cuidado com isso. Existe muita hipérbole na Bíblia. Que é hipérbole. Algumas coisas que, para mostrar, o exemplo, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, aí ele vai numa crescente de hipérbole ali, ainda que eu tivesse conhecimento, ainda que isso, aí ele vai crescendo, ele vai usando figuras de linguagem exageradas para explicar, para trazer dentro da poesia um princípio do que ele quer dizer. E 1 Coríntios 13 é isso. Ele não está dizendo que existe um idioma angelical em que o homem recebe o dom. Ele está dizendo que ainda que ele falasse um idioma angelical, se ele não tivesse amor, não adianta. Quer dizer, é algo tão estrondoso, é algo tão maravilhoso que se ele tivesse aquele dom, se não tivesse amor, não valia nada. Então, entende? Essas linguagens a gente precisa tomar cuidado. Conheça as formas de literatura. Nós vamos ver isso também. Aí existem coisas que são poesias, existem coisas que são músicas, cânticos, existem contextos históricos, existem profecias extremamente escritas que Deus vai dizer, vai lá e escreve tal coisa. Visões. Então, a gente precisa entender o que nós estamos lendo. Pastor, é muito difícil, então. Pelo contrário, querido, quando você começa a fazer tudo isso aí, uma regra na sua cabeça, a Bíblia vai falando mais profundamente com você. Você vai entendendo, vai trazendo mais verdade dentro do seu coração. Agora, erros que a gente precisa evitar. Erros que a gente muitas vezes pratica por falta de conhecimento também, né? Não tire nenhuma conclusão em detrimento de uma interpretação oportuna. O que é isso?
O que quer dizer isso? É aquela história de que não faz a Bíblia dizer o que ela não quer dizer. Deixe Deus falar com você. Não queira, por exemplo, eu quero uma mensagem de amor. Aí eu pego um texto lá, jogo lá no Google e tem um texto que fala de amor, então eu pego esse aqui. Mas o texto não está falando. É que tem essa palavra aqui, então tome cuidado. Eu estou sentindo, é que esse lance das sensações, é que eu sinto, eu leio, eu vejo. Não. A Bíblia tem uma única interpretação. Olha só tudo que eu já venho dizendo até agora. Não pode ser coisas de emoção, de sentimentos. É o que realmente o texto está querendo dizer. Não faça a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. E isso, as seitas fazem muito. Os Testemunhos de Jeová, os Mormons, os Adventistas, a Congregação Cristã do Brasil. Usa textos fora para que possam dizer sobre eles. Um exemplo é o uso do véu. Está lá, mas a Bíblia diz. Mas qual é o contexto daquilo? Evite interpretações superficiais. Sabe? Eu sinto que quer dizer isso. Eu vejo. Não. O que de fato o texto quis dizer. Agora, outra coisa que... Agora só ficou estranho esse negócio, pastor. Mas não espiritualize o texto bíblico. Cuidado. Mas não é para espiritualizar. É um texto... Peraí. Tome cuidado com isso aí. Achar... sabe o que acontece muito isso? É com o tabernáculo. É você pegar lá aquela descrição de uma construção e você começar a espiritualizar cada utensílio. Eles têm representatividade? Tem. Tudo ali, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Isso a gente já sabe. Mas tome cuidado que a capa, o gancho, e não sei quem, e tal coisa. A gente tomar cuidado com isso. É igual esses últimos dias aí, o cavaleiro amarelo, do cavalo amarelo, sei lá o quê. E que, cuidado com essas espiritualizações. Tá vendo? É o Covid. Não, cuidado com isso aí. Cuidado. Bem, alguém quer falar alguma coisa? Ou alguma pergunta? O silêncio... Não caiu a conexão não, né, Bia? Está todo mundo muito calado aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Eu lembro que quando a gente estava iniciando lá o 2020, nós pensamos que tudo ia correr normalmente, né? Nós fizemos a nossa primeira aula lá no templo e nós falávamos sobre a maneira de estudar a Bíblia, né? E às vezes as pessoas acham chato, acham desestimulante, acha desinteressante justamente por isso, por não colocar em prática todas essas coisas que você falou, porque isso tudo vai fazer com que você acabe achando ali um princípio, tirando algo para você colocar em prática. Quando você lê algo que você não pode absorver algo que você possa colocar em prática, aquilo fica desestimulante para você. E eu falei naquela ocasião em que a gente precisa se treinar. A própria palavra de Deus, ela nos ensina isso, né? O Provérbios 9:9 diz assim: instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Aquele que já tem um saber, tem um querer de conhecer, ele vai aprimorar isso e vai aumentar muitas vezes. O que acontece é que muitas vezes nós estamos tentando injetar em alguém que não tem interesse. As pessoas que não querem buscar mesmo, porque isso tudo é algo que dá trabalho, não é algo assim que... né? E vai chegar uma hora que isso vai se tornar automático. Mas, no princípio, precisa de uma caneta, de um papel, de uma Bíblia, de uma anotação, como você falou. Eu acho prático a Bíblia no celular, mas a Bíblia em papel, ela é essencial para quem quer estudar.
Não dá. Se você achar uma palavra lá, você tem que saber o que ela significa, né? E aí você poder tirar dali um princípio, né, que você possa aplicar, porque a aplicação é muito mais importante do que a teoria. O que nós estamos vendo hoje é gente aplicando algo errado, como você falou, porque um só interpretou e passou para ele o que os outros devem fazer. E aí você falou algo importante sobre esse negócio de eu sentir no meu coração. A gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão, né? Por exemplo, se você orou, pediu a Deus uma mensagem, Deus colocou no teu coração uma mensagem. Quando chega na hora, o pregador fala assim: irmãos, eu tinha preparado algo para essa igreja nesta noite, mas Deus tocou no meu coração e eu vou mudar agora. Mas Deus onisciente, onipresente, onipotente, sabia como era aquela igreja e te deu uma mensagem errada. Eu me levanto assim e vou embora. Avalia. Eu levanto e vou embora. Se um pregador fizer isso, eu me levanto e vou embora. Então, as pessoas aceitam com naturalidade, porque dentro dela, elas não estão acostumadas a buscar o conhecimento por si só, por ela mesma. E eu lembro que naquela ocasião eu falei de algo completamente real que saiu no resultado do censo de 2018, né? Falando que as pessoas não conseguem, o censo do IBGE de 2018, que as pessoas não conseguem interpretar aquilo que leem. Olha não só as pessoas mais simples, mas até as pessoas que são os universitários. Pessoas que estão na faculdade eles não conseguem interpretar uma placa de trânsito. Eles não conseguem, porque eles não assimilam aquilo que ele lê. Então, eles foram considerados, essas pessoas, como analfabetos funcionais. Pessoas que foram alfabetizadas, sabem ler e escrever, mas não conseguem entender. E eles chegaram a um consenso que de cada 10 brasileiros, 3 é analfabeto funcional. E eles colocaram um texto absolutamente real que foi tirado lá da pesquisa. Eu até falei lá, vou até repetir aqui, porque é muito interessante para as pessoas saberem como é o grau da falta de interpretação. E isso vale para um texto comum, qualquer do dia a dia, e muito mais para a Bíblia, que é uma coisa mais complexa. O texto dizia assim, um anúncio que um rapaz colocou no Facebook. Dizia assim: oi, meu nome é Paulo, vou vender bolo de chocolate hoje às 14 horas, das 14 horas até às 17, na entrada da faculdade. Cada fatia custa R$5. Interessado pode entrar em contato pelo número 997, tal. As perguntas que aparecerem embaixo. O bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar depois das 18? Onde você estará? E como eu faço para comprar? Eram as perguntas das pessoas que leram esse anúncio. Ou seja, eles leram o texto, mas eles não entenderam nada, porque todas essas respostas estão no texto. Então, isso, para nós que vamos estudar a Bíblia, tem que saber que o nosso questionamento, o texto bíblico vai responder, né? E nós não somos diferentes dessas pessoas. Só que precisa um trabalho de interpretação e dessas perguntas que você fez aí, né? Porque senão a gente não vai conseguir entender aquilo que o texto tem para nós. E aí cada um vai ter uma interpretação. E quando um versículo tiver 2 interpretações, uma está errada. Entendeu? Se chegar eu e o Michel, ou qualquer um dos irmãos lá falando, olha, esse versículo quer dizer isso, e o outro dizer, esse versículo quer dizer isso, uma das duas vai estar errada. Porque não tem 2 interpretações para o mesmo versículo, né? E isso, na hora de colocar em prática, é ruim, porque nós temos aí tantas coisas acontecendo, porque a pessoa não aplicou esse princípio da interpretação, principalmente gramatical, ortográfico, e isso faz toda a diferença no texto, né? Abre o microfone. Pastor, seu microfone está fechado. Pronto. Eita, agora funcionou. Você não acha que o grande erro dos pregadores, eu estou falando de pregador, de professor de escola bíblica,
não é... Às vezes eu tenho a impressão que quer se colocar a carroça... É a carroça na frente dos boi. Porque, pensa bem, você quer aplicar já. Você lê um texto e já sai aplicando. E não se faz isso. Para você aplicar, você precisa fazer um trabalho antes. Tem alguns princípios, né? Está até nesse slide aqui. Entender aquilo que é literal, sobre um texto que é histórico, a gramática dele, a síntese. Se você não consegue sintetizar um texto bíblico, você não pode sair aplicando. E a grande maioria passa por esse processo de não conseguir esses princípios e você erra na aplicação dele, porque você já quer sair aplicando, dizendo, eu sinto, ó, esse texto fala tal coisa. É muito complicado. E idioma, né? A Bíblia tem uma questão, e a gente falou isso na semana passada, sobre as versões bíblicas, né? E alguns têm até algumas resistências a tal versão e tal, mas a Bíblia foi escrita em hebraico, em grego, línguas que hoje já não são usadas. O hebraico que se fala hoje não é o mesmo hebraico que falava o hebraico bíblico, até chamam assim. O grego, que é o grego koiné, é uma língua que chamam morta, né? São línguas que não se falam mais hoje. Então, precisa haver uma pesquisa. O próprio aramaico, que é um dialeto dentro do hebraico, que também, e ela foi escrita na Bíblia, está lá. Então, precisa entender a cultura, a geografia, o lugar onde se foi, aonde está sendo citada, a história que está por trás. É trabalhoso? Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela precisa ser contextualizada e estudada. Agora, para a gente passar, eu vou pedir aí para alguém poder abrir sua Bíblia aí no Salmo 119, verso 97. Alguém pode ler, por favor? E alguém também abra lá em primeira epístola de João, capítulo 2, verso 5. Pastor, por favor. 119, verso 7. Louvar-te-ei com retidão de correção quando tiver aprendido os teus justos juízos. A tradução da minha é essa aí, pastor. 119, 97? Desculpa, pastor, eu li 119, 7. Não, 97. Tá bom, desculpa. Vou ler, tá? Tá bom. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Qual que é esse, Afro? 97. 119, 97. Lê de novo, por favor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Amém. Quanto amo a tua lei? Ela é a minha meditação todo dia. É amarmos as Escrituras. Quem pode ler aí 1 João, capítulo 2, verso 5? Posso ler? Márcio, se alguém... Pode ler. Aí, Jean. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Amém. Jó 23, verso 12. Olha aí o que... Isso aí é para os gordos, viu? Esse aí é para você entender como Jó honrava a palavra de Deus. Alguém pode ler Jó 23, 12. Não me afastei de seus mandamentos. Dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Olha aí, Milu, recebe essa palavra em nome de Jesus. É interessante, ele está dizendo assim que aquilo que é essencial para viver, eu coloquei em segundo plano, porque a tua palavra eu quero honrar. É isso que esse verso tão simples está querendo dizer.
Eu honro não só aquilo que eu deixo em segundo plano para priorizar a tua palavra. Pega aí o livro do Judas, a carta do Judas, verso 3, que não... Oi? Esse versículo aí de Jó, ele pode servir para encorajamento do jejum? Pode sim. Pode. Eu pensei que você ia falar para encorajar algumas pessoas, né? Mas fazer dieta? Não. Sim, o Demétrio. Até porque a prática hebraica sobre o jejum, ela já era ensinada para as crianças. Por um contexto nômade, por um contexto tribal que eles viviam, eles acostumavam as crianças a desde pequena, né, criança pequena, a passar períodos de alimentação, e é por isso que hoje usam o lance do jejum intermitente, mas isso já está dentro da cultura hebraica, que eles passavam horas extensas em jejum, e o corpo já estava acostumado a esse. Você que conhece sobre fisiologia deve entender isso até mais do que a gente, mas já se acostumava o corpo a lidar com essas horas de jejum diárias, às vezes até semanais. Alguém lê Judas 3? O verso não tem capítulo, então é só o verso 3. Judas, pastor. Por favor. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Ele escreve dizendo que nós estamos aqui nessa batalha pela palavra de Deus. E eu e você precisamos ser esses homens e mulheres que entendem a Bíblia. A resposta que podemos dar é lutarmos por essa palavra. Não permitir que ela seja corrompida, debochada, seja usada por jargões gospel, por pessoas que vão distorcer as escrituras. Eu acho que a gente é muito passivo nisso. Eu acho que a nossa geração tem deixado o escárnio das escrituras e a gente está em troca de que é melhor, mas pelo menos está se pregando a palavra de Deus. E não é isso. Alguém lê aí 2 Timóteo 4:2. Oi, vou ler. Por favor. Pregue a palavra, esteja preparado a todo tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Eu gosto desse texto porque todas as vezes que eu ouço algumas críticas pela forma de minhas mensagens, da grande maioria serem exortativas, eu volto ao conselho de Paulo ao seu discípulo Timóteo, de que prega a palavra, fora o tempo, exorta, repreenda. Na pregação da palavra, quando a gente está dizendo da questão de ensino para a igreja, como pastor, a responsabilidade, e tome a grande responsabilidade dos pastores é exortar o povo de Deus. Então não tem como você viver dentro de pregações como nós estamos vivendo no nosso tempo, de caixinha de promessa, de pastores que ao invés de trabalhar a exortação, o prumo do povo de Deus, o conserto, ele trabalha o ego das pessoas. Cuidado com os pregadores famosos do nosso tempo que só falam coisas boas. Diga aí. Então, como nós estamos falando de interpretação, quero voltar só um pouquinho. Diga. No versículo que você falou de Jó. A diferença da Bíblia revista e atualizada e uma revista e corrigida.
Sim. A revista corrigida diz assim, ó, o versículo 12 do capítulo 23 de Jó. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Sim. Você perguntou aí se poderia falar do jejum e tal, né? Olha a revista atualizada. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Já não tem o alimento. Uhum. Então, já entra, ele perguntou, eu posso usar esse versículo como princípio do jejum, né, para falar do jejum? Então, dependendo da versão que você está na mão, você vai ter que explicar. Existem outras versões que falam com outras palavras, né? Porque aqui está falando que eu escondi no meu íntimo. Né? E a outra está dizendo que eu prezei mais. Né? Ó, prezei mais do que o meu alimento. Qual é a que fala que prezei mais? A revista... Peraí que a Bíblia está despedaçando, irmão. Diz que a Bíblia do crente mesmo está caindo aos pedaços. Né? Essa aqui está duas marcas. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Preceito dos seus lábios... Essa é a original. Nunca me apartei. E as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Sim. Essa outra aqui é a Bíblia Shed também, né? Que é uma tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Né, que diz, do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Não tem alimento, né? Não tem essa palavra, né? Por isso que é sempre bom você ter mais de uma versão. Exato. E procurar sempre aquilo, né? Eu não vi ainda no original, porque não foi surpresa agora aqui, né? Mas a gente pode saber se existe a palavra alimento no original, porque uma versão tem, a outra já não tem. Nas minhas aqui, todas estão falando alimento. Você vai falar, se você vai falar para alguém sobre esse negócio do jejum, por exemplo, você abre a sua Bíblia e está com essa versão igual a essa Bíblia da revista e atualizada, sim, a pessoa fala assim, mas não está falando nada de alimento aí. E aí vai demorar mais para você explicar esse contexto. Olha só a NVT aqui, ó, que está dizendo. Não me afastei de seus mandamentos. Dei mais valor às suas palavras que o alimento diário. Olha aí. Entendeu? Tá vendo? Eu vou ver se tem... Iremos fazer um exercício no hebraico essa semana e aí a gente traz a resposta disso aí, tá bom? Deixa eu procurar na King James para ver o que diz. Tá bom. Anísia. Eu vou dar sequência. Aí, então, é claro que eu já sei que você vai me responder. Tem que olhar no original. Porque eu ia falar assim, então, como tem essa divergência nas duas versões, então a que fala do alimento, a pessoa pode chegar a pensar que tá ali, foi acrescentada uma palavra. Pois é, porque aí, quando a gente tem que pegar o sentido que o autor escreveu aquele versículo, né? O que ele estava pensando na hora. Por isso que a gente está falando aqui, você precisa saber tentar adivinhar, vamos dizer assim, no que o autor estava pensando naquele momento. O que era importante para ele naquele contexto. Porque você vê, tem umas versões que não está falando. O tradutor, naquele momento, ele achou que se ele falasse dessa maneira, ia dar o mesmo significado. Né? Por isso que as traduções são importantíssimas. Eu vou só ler aqui na King James, que fala também, parecido com o pastor falou aí, né? Nem voltei atrás do mandamento dos seus lábios. Eu estimei as palavras da sua boca mais do que a minha comida necessária. Cada versículo, ela tem uma tradução diferente. A século XXI está mais complicado ainda. Vai, lê. Tá assim, nunca me afastei do preceito dos seus lábios e escondi no peito as palavras da sua boca. Olha aí.
com essa aqui que eu escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar, Anísia, trabalhar essa semana esse texto, até para trazer como um exercício, e fica tentar fazer uma tradução literal dela, e aí a gente traz na próxima aula. Eu acho que fica mais fácil. Sim, porque cada pessoa usa uma Bíblia diferente. Uhum. Aí nós vamos ter que chegar a uma conclusão, né? Ou a gente vai entrar diretamente no livro de Gênesis, ou a gente vai fazer alguns exercícios com alguns versículos que seja mais difícil. Exato. Pode ser. Vamos seguindo? Bem, o texto... Essa linguagem de hoje, ela já foi feita a revisão, viu? Já. As modernas agora, ela já passou por uma revisão. Então... Meu celular está até desmaiando. A que eu uso, a NVT, e ela fala de alimento, que também é uma tradução bem mais atualizada, né? Pastor, olha o que a linguagem de hoje diz. Obedeça os mandamentos de Deus, sempre faça a sua vontade e não a minha. Eita, nós. Você vê que vai complicando. Vai. Então, as traduções é muito importante. Bora lá. Nunca os evangélicos cantaram tanto, nunca foram tão analfabetos de Bíblia. É uma afirmação do reverendo Augusto Nicodemos, né? Como podemos estudar a Bíblia? Então, você já viu que não tem como você pegar um verso sem conhecer na sua profundidade dentro do seu contexto. E parece-me, muitas vezes, que a gente está com os olhos vendados. Quem assistiu já esse filme aí, sabe a agonia que é para essa mulher, eu não posso estar contando muito, né? De poder se salvar com os olhos vendados. E parece que o mundo hoje anda com os olhos vendados para entender as Escrituras. E é por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Paulo vai dizer que as Escrituras, elas são obscuras para quem está vivendo por influência do Deus deste século, do império das trevas. Mas para nós, isso foi clareado, deve ser clareado. A Bíblia, nós vamos ter esse panorama aqui, ó. Ela é dividida, não sei se você está me acompanhando, são livros, e a palavra Bíblia tem a ver com livros, uma coletânea de livros, é dividida em duas partes principais, em Velho Testamento e Novo Testamento, ou Antigo Testamento, né? E Novo Testamento. E aí você tem os livros de história, que é o Pentateuco, que a gente pode chamar de Pentateuco, os livros, as leis de Moisés, as poesias, as profecias, os profetas menores e maiores. Aí você vai para o Novo Testamento com os evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos, as cartas de Paulo, as cartas... Quando eu sair, não consigo mais voltar. Eu estou ouvindo você. E eu não consigo voltar mais. Ai, meu Deus. Tem as cartas gerais, né, que alguns chamam de cartas gerais, que é Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, e tem a de profecia no Novo Testamento, que é Apocalipse. Então, isso aqui é um panorama aí do que é as Escrituras e que nós vamos passar de livro por livro. Mas antes precisamos dar esse pontapé inicial. Bem, tem duas divisões e as subdivisões.
as duas divisões da Bíblia é o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós vamos começar pelo Antigo Testamento. E a gente precisa tomar alguns cuidados com o Novo Testamento, o Antigo Testamento, perdão. Primeiro, a gente precisa entender que é a palavra de Deus. Isso tem que deixar claro, a gente não só tem o Novo Testamento como palavra de Deus, mas o Antigo Testamento também é palavra de Deus. Agora, para você entender o Novo, você precisa entender o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a graça de Deus também é revelada. Porque as pessoas têm a mania de dizer que Deus é gracioso só lá no Novo. No Antigo, Deus é justiça. É mentira. Deus é justiça e é graça na Bíblia inteira. Deus age com graça no Antigo e no Novo. Deus age com juízo no Antigo e também no nosso tempo e no Novo Testamento. As pessoas e histórias do Antigo Testamento servem como exemplo para os crentes nos dias de hoje. O Antigo Testamento nos ajuda a reconhecer as ações de Deus. Agora, a gente precisa, e a gente já disse isso um pouco na outra aula, sobre a geografia e o contexto cultural. Por exemplo, quando você vê Davi com mais de 40 mulheres, Salomão, né? Aqueles acordos, a gente precisa entender o contexto cultural daquilo e a realidade daquilo, que o princípio bíblico não mudou. E aí, quando você conhece o contexto de como foi a família de Davi, você diz, de fato, Deus não aceita a poligamia, pelo contrário, ela mostra que a poligamia só traz confusão e conflito. Foi o que aconteceu na vida de Davi. E aí você tem o Antigo Testamento, que são divididos em 5 subdivisões, vamos dizer assim. O Pentateuco, os livros históricos, que está aí a lista deles, não sei se você está conseguindo ver, os livros poéticos de sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios. Agora, tome cuidado para não achar que porque Jó é poético, ele não seja, que seja só uma parábola. Jó não é uma parábola. Jó não foi uma história que foi contada, uma parábola contada que não existiu. Jó existiu. E a gente precisa ler Jó na sua literalidade. Os profetas maiores e menores, maiores que são pelo número de capítulos e menores, maiores e menores pelo número de capítulos, não pelo tamanho deles, tá? Bem, Pentateuco, e aí a gente vai começar a entender o que é o Pentateuco. Alguém tem alguma dúvida? Não? Vou seguir. O Pentateuco, o grego, né, é uma palavra grega que significa 5 vasos ou rolos. É composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Aí, voltando aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Pentateuco, na Bíblia hebraica, ele é conhecido como Torá, que significa instrução, e literalmente quer dizer lei. Torá quer dizer isso. É composto, o Pentateuco, esses 5 livros, composto por genealogias, histórias, leis e discursos, que nós vamos ver muito discurso de Moisés, e cânticos. Bem, o Pentateuco é uma coleção de livros. O que ele também consiste dentro do Pentateuco? A graciosa provisão de Deus para o seu povo. É Deus que conduz um povo, escolhe um povo, ele confere uma identidade a esse povo. Agora vocês vão ser o meu povo. Através de Abraão surge esse povo que é povo de Deus. Antes de Abraão não havia. E com Abraão surge um povo de Deus.
Um povo separado por Deus. São instruções de Deus para uma nação que estava aprendendo a ser um povo de Deus enquanto viviam neste mundo. Ele estabelece bases para o restante da Bíblia, o Pentateuco. Ele explica a origem do universo, das nações, você começa das línguas, dos idiomas, e também do povo de Deus. Explica a intervenção direta de Deus na história, que quebra um conceito hoje do teísmo aberto, que Deus não age na história, que Deus deixa você seguir a sua vida e você escreve a sua história. Não, você vai vendo Deus agindo, sendo protagonista também na história da humanidade. E a origem do pecado. E ele vai mostrando essa ação do pecado na história da humanidade. As histórias mostram como Deus age na vida do seu povo, exatamente como Deus age. Bem, Pentateuco é Gênesis, que vai falar da criação, que vai falar desse primeiro homem, do surgimento do pecado. Depois vai mostrar a genealogia desse primeiro Adão, e esse Adão vai ter filhos, e esses filhos do Adão vão formar outras nações, vão surgir profissões, vão surgir artes agrícolas, de instrumentos de corda, no Gênesis que surge tudo isso. Lá surge, nós vamos ter sobre a história da Torre de Babel, o surgimento das línguas, nós vamos ter a Arca de Noé, e aí surge Abraão, Isaac e Jacó. Depois esse povo vai para o Egito, e aí surge o Êxodo, onde esse povo é libertado e começa a ter uma busca por essa terra prometida. E quando esse povo busca, vence, né? Sai do Egito como povo escravo para um povo livre, esse povo agora precisa ter leis, e aí surge aquilo que nós conhecemos como o livro dos Levíticos, em que é uma normativa de Deus para que esse povo não se destrua. A lei serve para isso, para que olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então, regras, como se trata um escravo, como cuida da terra, como que a mulher age no período menstrual, como que a mulher age na sua higiene pessoal. Tem tudo isso aí no Levítico. E esse povo vai entender como que vai cultuar Deus. É de qualquer jeito, tem que ter o paramento de roupas, um monte de coisa que vai surgindo nesse livro como normativa, como que vai ser construído o tabernáculo e como que deve ser construído esse templo móvel. E aí esse povo vai tomar posse da terra prometida. Para isso, precisava dividir nas 12 tribos, que são os filhos de Abraão. E aí é por isso que surge o livro de Números, que vai contar as tribos e vai dividir as tribos por partes de herança. E aí vai contar a genealogia, filho do fulano que casou com Beltrano. E aí vem a repetição da lei, porque para que esse povo pudesse tomar conta da terra prometida, essa lei precisava ser revisada, revista, recitada novamente. Aí tem um livro do Deuteronômio, que Moisés encerra seu ministério aí. Moisés não toma posse da terra, mas vê de longe. E aí a gente termina o Pentateuco, passando por um outro processo, por uma outra etapa do povo de Deus, que é o livro do Josué, que é a posse da terra prometida em si. Agora, o Pentateuco foi escrito por quem? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bem, há um consenso de que Moisés foi o autor. Sendo Moisés o autor, então, para a gente poder ter uma visão bíblica, Moisés vai surgir Moisés não conheceu Adão. Moisés não conheceu Abraão, Isaac, Jacó. Mas como que Moisés escreveu tudo isso? Bem, primeiro ponto,
Moisés foi instrumentalizado pelo Espírito Santo. Isso é um ponto. Poderia Deus ter revelado tudo isso? Poderia. Mas o que nós podemos trazer como garantia de que Moisés escreve isso com muita precisão? Bem, existe uma cultura que vira e mexe eu falo sobre isso, do povo hebreu, que é a cultura da narrativa bíblica. As crianças eram ensinadas naquela peregrinação no deserto, e até mesmo antes, quando pequena, lá na escravidão do Egito, essas histórias eram contadas e narradas de forma de prosa e verso, para que houvesse um conhecimento sobre o que era a história do povo, para que esse povo não esquecesse a sua história. Mesmo vivendo no Egito, esse povo numa outra terra, numa outra nação, esse povo não podia perder a sua história. E esse povo vai contando dos filhos para os filhos, e isso chega até Moisés, que recebe uma cultura egípcia, que ele foi criado como filho da princesa, né, da irmã de Faraó, e ele é criado ali na realeza, ele recebe instruções de escrita, de matemática, de liderança, para se tornar também um príncipe. Só que não era essa a intenção de Deus, e Deus estava o preparando para que naquela civilização mais moderna, vamos dizer, mais para frente da sua época, eram os egípcios. Então, ele treina Moisés, ele é treinado pelo povo egípcio, já preparando para que pudesse ser o libertador do povo de Deus. Bem, como que a gente prova biblicamente que Moisés, de fato, escreveu o Pentateuco? Alguns textos bíblicos vão dizer sobre essa ação de Moisés na escrita do Pentateuco. Eu separei alguns textos em Êxodo 17, 14. E depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Aí em 24, 7 diz: em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor nos ordenou. Êxodo 34, 27. Disse o Senhor a Moisés de novo: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Aí no Deuteronômio ainda tem: e Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e todos os líderes de Israel. No verso 24 e 25 diz: depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu essa ordem aos levitas, que transportavam a arca da aliança do Senhor. Então, você vai ver que, nesse contexto, é afirmado que Deus mandou Moisés fazer algumas anotações. E não só dentro do Pentateuco, como fora dele, nós vamos ver atribuições de Moisés como sendo o autor do livro do Pentateuco, que são os 5 livros primeiros da Bíblia. Conforme Moisés, olha o que está em Josué 8, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas, ele os instruiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de quem? De Moisés. Entende? Aí lá no finalzinho tá: ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 3, está escrito assim: obedeça ao que o Senhor Deus exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de quem? De Moisés. Assim como você
assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E aí tem Esdras, que vai falar sobre isso, né? O livro de Moisés. Você vai ver em Neemias que o povo se juntou todo em frente, então pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Malaquias 4:4 diz: lembre-se da lei do meu servo Moisés. Então, o Pentateuco já era um livro atribuído à autoria de Moisés. Sempre a Bíblia teve esse consenso. Bem, até no Novo Testamento você vai ver falando sobre a lei de Moisés nos profetas e nos salmos, aí em Lucas 24, 44. Em Atos dos Apóstolos vai dizer: pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido, quer dizer, está falando de Moisés, o texto do Pentateuco. E aí em Coríntios, Paulo vai dizer, porque está escrito na lei de Moisés. Bem, talvez você tenha algumas perguntas, mas como que Moisés escreve sobre a sua própria morte? Mas como, e aí se você tiver um pouco mais de conhecimento da geografia bíblica, vai saber que cidades que são citadas no período em que Moisés escreve, não existiam nem na época de Moisés, nem na época. Elas são já escritas, né? Citadas aí como alguém tenha... mas foi adulterado? Não foi. É porque esses textos deram sequência. Com certeza, Moisés não falou que era um homem humilde, né? Esses textos foram escritos pelos próprios escribas, mas com um cuidado de não corromper aquilo que a Bíblia de fato nos diz. Existiam algumas fontes que Moisés usou? Existiu. No livro de Números vai falar de um tal de livro das guerras do Senhor. Em outros momentos vai falar de livro da aliança. Não tem nenhum escrito como esse. Talvez sejam fontes de anotações antigas. Outras características do Pentateuco. Anísia, se quiser falar alguma coisa, pode falar, viu? Características do Pentateuco. A gente precisa entender a literatura do Pentateuco. Você vai ter narrativas, poesias e hinos, genealogias. São documentos da aliança de Deus, o livro dos Levíticos, leis civis, cerimoniais, morais, vão ter sermões de Moisés e orações. Quais são os personagens do Pentateuco? Bem, alguns personagens principais, nós vamos ter Deus como o grande protagonista do Pentateuco, e começa com Deus agindo, a Trindade agindo, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o Espírito Santo de Deus parando sobre as águas. Então, nós vamos ver essa ação. Muitos atribuem a visita do ser celestial que vai visitar Abraão como sendo a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ter Israel, que é Jacó, né? E como esse patriarca... Isaac, né? Eu não coloquei aqui, mas os 3 patriarcas são principais, e Moisés, o grande líder e legislador do povo de Deus. E um outro personagem, que é a Canaã, que é a terra prometida, que vai sempre estar sendo o sonho do Pentateuco a ser realizado, e como também um grande personagem da história. Deuteronômio 31:12 diz: reúna o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que moravam nas cidades, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. O Pentateuco, por muitos anos, foi os únicos livros, né, inspirados para o povo hebreu. Então, esse povo é convidado a meditar. Não havia nenhuma outra escritura. Nesse período, só havia o Pentateuco. Então, é necessário, em Josué diz, medita nela de dia e de noite,
para que se cumpra tudo que foi escrito. Ensine aos seus filhos. E ele fala da importância de uma leitura pública, porque não havia rede social, não havia, nem todo mundo tinha aptidão à leitura. Então, esse texto, em muitos momentos, o povo vai ser convocado em praça pública para que ele possa ser lido. E aí eu quero encerrar com essa imagem. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. O livro de Neemias traz essa frase maravilhosa que narra quando o povo de Deus começa a ouvir o texto em que Esdras começa a ler e Neemias reúne o povo para ler o texto bíblico e o povo começa a chorar. E me faz recordar essa imagem do povo da Coreia do Sul, perdão, na China, e que recebe as escrituras e eles começam a beijar a Bíblia, porque é a primeira vez que essa comunidade recebe as escrituras em suas mãos. Se você não viu esse vídeo, procura aí no YouTube, você vai achar. Mas nós, brasileiros, infelizmente, perdemos o amor, a reverência à palavra de Deus. Eu não estou falando de idolatria, eu estou falando de amor à palavra de Deus. Olha, esse vídeo é emocionante. Quando você vê um povo que necessita das escrituras e tem pouca literatura bíblica, talvez pedaços, frações, e quando eles recebem toda a Bíblia traduzida, isso cai numa grande comoção, eles começam a chorar, e é uma alegria tremenda. E nós, talvez aí na sua casa, você tenha mais de 2 ou 3 traduções da Bíblia. E quantas vezes essa semana você pegou esse texto para ler? A conversão não é um processo suave, fácil, como algumas pessoas imaginam. Se assim fosse, o coração do homem jamais teria sido comparado a um solo não cultivado. E a palavra de Deus é o arado. Então, que eu e você possamos entender as Escrituras como sendo esse instrumento que ara a terra, que é o nosso coração. E não pense você que ele muda de uma hora para outra, é a palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus que vai arar o nosso coração, que vai mudando, que vai transformando, que vai lapidando a nossa vida. Sem a palavra de Deus não há possibilidade de sermos crentes maduros, crentes que têm uma consistência bíblica, crentes que entendem que existem para tudo na vida cristã, existe resposta nas Escrituras Sagradas. Eu encerro aqui, eu agradeço a Deus, porque nós temos a oportunidade e a liberdade de termos as Escrituras em nossas mãos. E que eu quero despertar com esses estudos dominicais, que você possa sempre ter o desejo enorme de se debruçar na palavra de Deus. Alguém tem alguma coisa a dizer? Isso tudo aqui é para a gente começar Gênesis domingo que vem. Ou, se você tiver alguma dúvida... Pastor, talvez... Sim, Madre. Talvez fosse bom o senhor indicar, então, algum livro que possa ajudar, né, que fale da história, de algumas... né, dos conhecimentos que a gente precisa ter para entender melhor o texto bíblico. Uma literatura, você podia colocar uma literatura que, né, que a gente pudesse consultar, pudesse comprar ou adquirir, ou pelo menos, sei lá, de alguma forma, ter acesso. O que é importante é termos a Bíblia como sendo a nossa referência, e os comentários bíblicos, eles devem ser sempre lidos depois, né? Bíblias de comentar, Bíblias de estudo, mas sempre a gente lê, relê o texto, lê de novo, relê de novo. Agora, existe, igual a Madre disse,
com certeza, algumas ferramentas que vão nos ajudar a nortear esse estudo. Como tem as Bíblias de estudo, os comentários bíblicos, tem eu gosto muito do John MacArthur. Eu acho que hoje é um comentário bíblico, eu tenho ele aqui, que ajuda muito a sua compreensão. A Bíblia de estudo do John MacArthur também, ela nos ajuda muito, e tem um manual, né? Eu tenho o comentário, tem um manual bíblico, que é mais simplificado, que ajuda a você entender. Então, você pode buscar manual bíblico, comentário bíblico, Bíblias de estudo. Isso, o mercado está cheio aí de um material muito bom. Sempre procure boas editoras, porque tem também... Não dá para a gente pegar e usar... por exemplo, meu irmão me deu uma vez, eu estava olhando uma Bíblia de estudo pentecostal, aí eu fui olhar, ela é muito ruim, porque ela é uma Bíblia tendenciosa, ela fala coisas que ela tem comentários bíblicos que fogem daquilo que o texto realmente diz. Agora você tem a Bíblia de estudo da NAA, a Bíblia de estudo da NVT, da NVI, são boas Bíblias, do John MacArthur, a Bíblia anotada e expandida, ela tem um panorama, é muito bom. Eu daria essas dicas aí. Mais alguém? Pastor, como minha internet caiu, não sei se foi falado, dicionário bíblico também. Dicionário bíblico, mas geralmente, Jean, nessas Bíblias de comentário, elas têm um dicionário bíblico junto, né? E geralmente tem. O foco e desenvolvimento também é uma ferramenta muito boa, um comentário bíblico do Novo, do Antigo Testamento. Mais alguém? Anísia? É isso que o pessoal está falando mesmo, né? Um livro que pode auxiliar é todos aqueles, né, os livros de hermenêutica, né, que vai te ajudar a interpretação da Bíblia, né? Da Bíblia. Então, todos eles que você vê nessa linha, você pode adquirir. Eu uso muito esse aqui, não sei se está dando para vocês ver, que é a espiral hermenêutica. Então, ajuda você na interpretação. Só levanta um pouquinho mais. Aí, dá dando para ver? Deu. Então, é da Vida Nova. Então, é muito importante isso que o pastor falou. Essa aqui é uma fonte segura. E isso é muito importante, porque quando você pega uma fonte que não é segura, que traz outra linha de pensamento, você corre o risco também de começar a crer em algo, né, diferente. O nome do autor eu não vou saber ler eu vou ler como se escreve, é Grant R. Osborne. Eu não vou ler como se escreve, né? Mas chama Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem à interpretação bíblica, da Vida Nova. Então, a editora também faz muita diferença. Fiel, Vida Nova, tem uma Peregrino, que é uma editora nova aí, que dá para confiar. E um outro desafio é você se matricular no nosso seminário. Tem aí um curso... Esse é importante. Glória! Isso vai lá. Você não precisa fazer o curso inteiro. Você pode fazer, por exemplo, métodos de estudo bíblico, teologia bíblica do Novo, do Antigo Testamento. São matérias excelentes. Diga, Jean. A Jussara e acho que a Adriana perguntou sobre a Bíblia de Genebra. Quem perguntou? A Jussara e acho que a Adriana, que apareceu. Então, acho que a Adriana não tem... A Bíblia de Genebra, ela é uma Bíblia que Por que chama Genebra? Porque foi onde surgiu o movimento calvinista. Então, a Bíblia já diz o motivo que ela está aí. Se você
nem sei se dá para a gente discutir isso agora, mas, por exemplo, se você tem um calvinista e que você entende tudo aquilo, absorve, você vai pegar aquela Bíblia, é uma doutrina totalmente presbiteriana, vamos ser sinceros. Lá vai falar sobre batismo de criança, sobre eleição. Eu não aconselharia para uma pessoa que está começando a estudar a Bíblia e que está num contexto batista de usar a Bíblia de Genebra, porque ela vai ser tendenciosa a falar sobre as questões do calvinismo. Ela é totalmente calvinista e é. Agora, as outras Bíblias, essa que eu falei, ela já tem mais preocupação interpretativa, tanto que ela foi escrita, ela foi formada, a Bíblia de Genebra, para comemorar, eu acho que os 110 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Então, ela é tendenciosa, eu digo isso. Não estou dizendo que ela é ruim, não, mas ela é tendenciosa. Amém. Né, Afro? Pastor. Pois não. Eu estou matriculada no PAT. Ei, glória a Deus. Muito bom. Bem, quem não conhece o PAT, é uma outra escola interessantíssima para que você estude teologia. Você tem ali professores muito bons e a maioria são professores do Seminário Palavra da Vida e é na Igreja Batista Pedras Vivas, em São Paulo. Os encontros são mensais, Madrid? Isso, mensais. Agora a gente está fazendo online, né? Mas são mensais. E é bem baratinho. E o dia que a gente preço, vai lá, é muito bom. Oi? Pode falar o preço? 85. Oi? Eu estou pagando 55. Oi. Você... É bem baratinho e é muito interessante, viu? Eu estou amando. Madrid. E você tem... Fala aí, Jean. É o Davi que está te dando aula agora? O Davi. É aula de doutrinas. Isso, aula de doutrinas bíblicas. Quando você chegar no segundo semestre, você vai amar. Aham. Então, você que tiver interessado aí, tem o nosso seminário, que também está com aulas online, e nós temos aí o PAT, que é uma outra escola para aconselhamento bíblico, para teologia. Você quiser, procure aí informações, você vai ser muito bem formado. É excelente, são cursos excelentes. Pastor, o PAT ele tem esse valor aí, mas no presencial tem uma taxinha a mais aí, referente à alimentação e tal, mas é bem assim, pouquinha mesmo, e a alimentação muito gostosa, muito bom. Vale a pena. É um ótimo curso. Mais alguém? Alguma pergunta, alguma informação? Beleza. Eu vou encerrar aqui, e você que tem um livro, nós vamos começar pelo livro de Gênesis, já no próximo domingo, e a gente poder fazer algumas... para que você possa fazer algumas pesquisas aí na sua casa. Procurar dentro do texto, leia aí o capítulo 3 e o capítulo 12 de Gênesis. Leia durante a semana o capítulo 3 e o capítulo 12, que vai te dar são os textos centrais dele. E aí você, se você quiser, isso é para você, isso não vai te dar nota, não vai... Mas tenta fazer, dentro do livro de Gênesis, um esboço. Pegue aí e faça um esboço, você mesmo. Se quiser me mandar para a gente poder trocar informação, faça o esboço do livro de Gênesis.
Se você tiver o livro, tá fácil porque tá aí, mas faça você mesmo. Procura fazer um esboço que cada capítulo fala. Tenta fazer isso, né? Vai te ajudar muito na compreensão dele e a gente poder começar a trabalhar aí o livro de Gênesis. E é claro, dentro daquilo. E uma pergunta que você faz: aonde você encontra Jesus no livro de Gênesis? Beleza? Onde você pode encontrar Jesus no livro de Gênesis? E os personagens centrais do livro de Gênesis. Esboço, procurar Jesus, ler o capítulo 3 e o capítulo 12, e aí você vai ter algumas respostas, e talvez seja um momento de você pôr em prática tudo aquilo que a gente falou. Se você quiser esse slide, eu posso depois estar mandando aí nos grupos, né? Aliás, eu vou mandar nos grupos assim que terminar a aula, e aí você pode guardar aí para ter como pesquisa e abre no celular. Talvez se você tiver o seu celular aí com facilidade, você pode abrir e guardar para você esse estudo. Vou ver se consigo mandar antes da aula o slide para você também poder ver antes. Vou tentar criar essa situação e aí a gente volta no próximo domingo e você fazendo o esboço, lendo os 2 capítulos e procurando Jesus dentro do Gênesis e os personagens centrais. Tá ok?